Olá pessoal, eu vim trazer para vocês como eu fiz a personalização no meu fichário. Eu tenho esse fichário desde o início do curso de psicologia, há 2 anos. Ele veio a princípio com essa capa aqui rosa. Vou mostrar para vocês. Essa capa aqui rosa, é um plástico bem duro. Ó, deixa eu ver se foca. Ai, gente, desculpa, não tá focando bem. Tá uma folha branca pra vocês verem melhor. Então, é uma capa de plástico. Que não foca, focou. Uma capa de plástico dura. Essa foi a capa original. E ele é assim, de PVC que chama, né? Plástico duro. Com fecho da Daco. Eu ia comprar um fichário novo, mas fui olhar os valores do fichário e não me agradaram. Apesar de gostar muito, mas não tá cabendo no bolso no momento. O que eu decidi fazer, todo ano eu renovo o meu fichário, né? Semestre retrasado, essa foi a capa. Então, eu faço a capa, essa daqui eu fiz papel fotográfico adesivado. E peguei nesse plástico, isso aqui é um plástico, e aí ele ficou assim, ficou resistente. Eu posso estar voltando a usar essa capa no próximo semestre, de repente. Então, eu fiz essa daqui. Eu vou deixar aqui para download algum material para download. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar um drive com algumas capas, algumas coisas que vocês podem estar baixando já pronto. Vou deixar em arquivo A4. Esse meu arquivo B5. Se alguém quiser B5, me fala, me pede, que aí eu disponibilizo em B5. Pronto para imprimir e recortar. Mas a princípio eu vou deixar A4. Então, esse foi o do semestre passado. Para esse semestre, decidi fazer uma capa diferente. Eu deixei essa capa aqui só para mostrar, mas eu uso essa capa aqui. Essa capa que eu vou usar, certo? Eu fiz a impressão nela em uma folha que eu paguei, acho que 50 folhas, eu paguei R$13 aqui na minha cidade, eu moro em Fortaleza. E é um papel de gramatura maior. Esse aqui. Deixa eu ver se eu acho a gramatura dele. Não tem aqui. Mas é um papel que ele tem um pouco de brilho, muito pouco, não é muito. E a gramatura dele, a espessura dele ele é grossinha. Você pode estar achando aí nas papelarias. Eu vou deixar na descrição a gramatura do papel. Mas eu acredito que é 130, eu não lembro direito. Mas eu paguei nele esse valor. Então, eu faço o quê? Eu vou lá no Word, pego a imagem que eu quero, no meu caso, como foi pro fichário do tamanho B5, eu seleciono que a folha que eu vou querer imprimir é B5, mesmo que a folha que eu vou imprimir seja uma A4, isso no Word. E seleciono as configurações que eu quero, como qualidade de imagem, enfim. E aí eu vou e faço a impressão. E depois eu faço o recorte. Você pode estar usando aí a régua para se basear, né, e fazer esse recorte, ou você pode estar usando a tesoura. Nesse aqui eu usei a tesoura e depois eu fiz os furos usando esse furador. Usei o furador de um furo, eu faço marcações e vou furando um a um, mas se você tiver aquele de 2, você tenta fazer, eu acho mais fácil com o de 1 a 1, porque eu faço as marcaçõezinhas e venho furando e dá certinho. Aquele outro de 2 eu acho um pouco mais complicado, porque vai fazer 2 furos de uma vez, enfim. Se achar mais fácil com o outro, você faz com o outro. Aqui dentro, eu fiz essa parte com esse bolsinho. Eu tirei isso aqui de um caderno. Peguei de um caderno que eu tinha, A4, né? Qual é a diferença do tamanho do A4? Tamanho de uma folha A4. Tamanho da folha A4. Ó, só.
Aqui eu tenho papel A4. Tá vendo? Não sei se dá pra ver direitinho. E aqui é o tamanho do B5, tá vendo? Sobra uma tira pra cá e uma tira pra cada folha A4. Enfim, peguei um caderno que eu tinha grande, que já tinha esse bolso. Recortei pra usar o bolso. E fiz essa tira, né? Pra ficar combinando com a capa. E colei. Também no papel fotográfico autoadesivo. E ficou assim, foram 2 bolsos, frente e verso. Se alguém tiver interessado também, tipo, para fazer o passo a passo de como eu fiz, eu posso fazer um vídeo só mostrando esse daqui. E aqui dentro eu fiz essas páginas onde eu uso para me organizar com relação à prova e a trabalho. Eu sei que na minha universidade, na minha faculdade, eu tenho duas provas, né, por semestre. Então, eu faço aqui, onde eu coloco a data que vai ser a minha avaliação, a disciplina da minha avaliação e os assuntos que eu vou ter que estudar para essa avaliação. Quando eu recebo a minha nota, eu coloco aqui. Então, essa folha, eu faço a impressão dela em 2 páginas, certo? E aqui, eu faço em 2 páginas. E aqui já é o meu resumo. Como assim, meu resumo? Esse resumo eu uso para eu estar estudando. Eu assisto a aula e aí eu vou fazer os resumos daquela aula para eu estar estudando e estar fixando conteúdo. Então, eu coloco a data em que eu assisti a aula e o título da aula. E aí, quando eu for fazer o meu resumo, eu marco aqui que eu fiz o resumo desta aula e a data em que fiz o meu resumo. Então, eu assisti a aula hoje, eu vou e coloco a data de hoje, dia 12 de janeiro de 2022. E aí, coloco lá o título da minha disciplina e não marco nada, até que eu venha estudar, faça meu resumo e aí eu vou marcar aqui como feito e a data. E assim eu vou seguindo. Eu vou seguindo, colocando a data das disciplinas, o título da aula, qual foi o tema da aula, se eu fiz ou não, e vou marcando. E assim eu me organizo com relação aos meus estudos. E essas eu já faço um pouco mais de folha, porque vai depender da disciplina, eu vou ter mais conteúdo ou menos conteúdos. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui que eu faço também uma de trabalhos. Nessa eu não fiz dos trabalhos. Não fiz. Eu também tenho uma que eu faço do trabalho, onde eu coloco o nome trabalho, a data do trabalho, o assunto do trabalho, se o trabalho vai ser feito com em grupo, individual, o assunto do trabalho que vai ser abordado, se o trabalho vai ser um trabalho apresentado, um trabalho que vai ser só entregue e um lugarzinho de colocar a nota, que eu também vou deixar aqui nos arquivos abaixo que tiver interesse. E aí eu faço a impressão de imagens que eu tiro lá no Pinterest ou em outro site ou no próprio Google e crio as minhas divisórias. Eu decidi fazer assim que eu achei mais legal, e aí tem essas frases motivacionais, então eu achei bem legal e acabei fazendo assim. Gente, eu uso tudo que veio no fichário. No caso das divisórias desse fichário que vieram, foram essas, que é um plástico, como a capa também é um plástico, só que esse já é um plástico mais fininho, sabe? Se qualquer coisinha ele amassa e fica marca. Então, ai que não foca. Pronto. Ele é um material mais fino. Não sei se dá pra ver, mas ele é um material mais fino. E aí é de cor única, vem uma cor de cada, algumas cores repetidas. E aí eu achei sem graça, e aí então decidi fazer esses. Semestre passado era diferente, eram outros, eu não tô com eles aqui agora pra mostrar,
Então, eu decidi fazer esse semestre assim. E aí, eu uso esses para eu fazer a impressão da minha imagem. E aí, a impressão eu já posso fazer no A4, centralizando bem no meio. E aí, eu venho com essa folha da divisória, coloco sobre o desenho, faço a marcação de lápis. E aí, eu faço recorte. Fiz o recorte agora com a tesoura também. E ficou assim. Então, ó. Aqui eu errei, ó, você tem que prestar atenção, coloquei a mesma folha para fazer a marcação, então ficaram duas com a aba igual, mas não tem problema, vai ficar assim. E aí, como eu não sei ainda quantas disciplinas eu vou ter, e o nome, nas passadas, eu coloquei o nome da disciplina, no lugar dessas frases, eu coloquei o nome da disciplina. Nessa eu vou fazer diferente. Quando eu souber minhas disciplinas, eu vou tentar colocar aqui ou em algum lugar, ou nas costas, o nome da disciplina que eu vou estar estudando. Essas folhas foram as que vieram no fichário, tem o nome do fichário, DAC, né? Então, essas foram as folhas que vieram no fichário. E aí, eu ainda fiz uma contracapa no mesmo tema. E aqui tá a contracapa, que já veio nele, que eu já mostrei. Enfim, ficou assim o meu fichário. Eu vou deixar os arquivos para vocês baixarem aqui tudo. Eu vou deixar o arquivo em A4. Se alguém se interessar pelos arquivos em B5 ou quiser aprender como fazer o B5, e aí deixa o comentário e aí depois eu trago um vídeo mostrando como eu faço, e assim você pode usar outras imagens, outras coisas, mas eu vou deixar aqui esses arquivos que eu já tenho, para quem está no curso de psicologia e quiser usar esses arquivos, eu vou deixar aqui na minha página. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se o fichário de vocês, meu fichário é cartonado, dá super de boa. Você vai fazer o quê? Vai imprimir em papel fotográfico com adesivo. E aí você vai fazendo, sabe quando você encapa livro? Você vai fazendo exatamente igual como você faz quando você está encapando um livro. E aí você, aí você vai pegar a imagem que você escolheu, vai pegar a capa do seu fichário e vai vir colando bem devagarzinho, com cuidado, para estar fazendo uma nova capa neles. Isso se ele for de cartonagem. Por isso eu decidi comprar assim, porque fica mais fácil de estar mudando a capa, de estar personalizando. E assim, todo semestre eu tô com um fichário novo. E é isso. Obrigado, deixa o like, desculpa pela falta de foco, de experiência em vídeo. Abraço, fique com Deus.